São os irmãos para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a lerem suas Bíblias. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Segunda Crônicas, capítulo 33. Verso 2. Segunda Crônicas, capítulo 33, verso 2. Verso 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Amém? Posso estar orando com Jesus. Senhor, Pai Santo, mais uma vez, reverenciamos a Tua presença nessa hora. Momento, Senhor, onde nós vamos ouvir Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem algo para transmitir para nós. Eu sei que o Senhor tem um recado para nós hoje. Eu te peço nessa hora, Senhor, usa o Teu servo, o irmão Daniel, transmite o Teu recado para falar aquilo que nós precisamos ouvir, para falar aquilo que o Senhor deseja ouvir, para falar para nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, usa a vida dele, usa, Senhor, os pensamentos dele, as intenções dele, usa, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa, Pai, nessa hora. Eu te peço que a Tua igreja possa ser edificada nessa noite, que nós possamos entender o recado que o Senhor tem para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão com seus assentos? O tema da mensagem é: a reforma anda com a limpeza. Alguns pensam assim, mas esse tema é bem familiar, pedreiro, né? A reforma anda com a limpeza. Mas esse tema, irmãos, é muito maior do que o do pedreiro, é do seu arquiteto, né? Nosso Deus, ele ordena que a reforma seja feita com a limpeza. E no capítulo 33 fala sobre o reinado de Manassés e fala que ele reinou por 55 anos em Jerusalém. E ele fala, aqui fala, escorre falando que ele fez coisas más diante do Senhor. Diz assim, ó, no verso 13 em diante: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei meu nome para sempre. Também edificou altares em todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era goreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar então a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos, mandados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés então ele toma um rumo ao contrário do que o seu pai tinha ensinado.
do costume que ele tinha, como viu o seu pai fazendo. Ele não fez tudo aquilo que o pai dele fez. Ele tomou um rumo ao contrário e fez todas essas coisas. Aqui diz assim que Manassés, ele teve 10 anos de corregência, e o seu nome significa esquecendo, e é isso mesmo que ele fez, né? Esqueceu-se de Deus, tornou-se o mais perverso dos reis de Judá, e o seu longo reinado de perversidades envenenaram os últimos anos de Judá, cuja má influência ainda imperava quando na queda de Jerusalém, né? Então, o nome dele significa esquecendo, e ele esqueceu mesmo. Ele esqueceu de Deus, se desviou por outros caminhos e fez práticas abomináveis. Ele empenhou-se em desfazer a obra do seu pai, que libertara Judá, e até mesmo a Israel da idolatria. Exército dos céus, o sol, a lua, as estrelas, inclusive as constelações que se mencionavam nos horóscopos de hoje, são remanescente da adoração pagã aos corpos celestes, adoração essa expressamente proibida. Em vez de adorar o Senhor dos céus, ele limitou-se a prestar culto aos exércitos e também à criatura. Queimou seus filhos. Ele era como um paganismo, a tentativa de buscar o favor dos deuses pela oferta dos próprios filhos. Foi egoísmo e se dá a ideia de encetar o ato premeditado, conjecturar o significado de agouros, presságios e sinais. Necromantes, aqueles que presumiam comunicar-se com os mortos. Feitiçaria, especificamente plantas e raízes para curas e encantamentos. O próprio rei praticava tais abominações e promoveu-as também em Judá. Tudo que o pai dele não fazia, ele passou a fazer. Mas o que Deus pensa a respeito de uma pessoa dessa? Deus olha com olhos de ternura, de compaixão, de misericórdia, em querer salvar, em querer pegar pela mão e tirar para fora. Nós cantamos no começo aqui, pode ser o rei com o poder nas mãos, mas escravo sim. 1000 vezes prefiro meu Jesus e servir até o fim. Manassés era um homem de muito poder nas suas mãos. 55 anos ele reinou, mas não tinha Deus, não tinha Jesus. Ele era escravo do pecado, era escravo daquilo que ele praticava. Ele colocou coisas dentro do seu reino, idolatrias, postes ídolos, encheu de idolatria o seu reino. O seu reino ficou cheio de imagens, de esculturas, de postes ídolos, coisas que pertenciam a ele, e estava prejudicando também o povo. Os costumes do rei Manassés estavam interferindo na vida também do povo de Israel e de Judá, de Jerusalém e de Judá, porque ele era autoridade naquele lugar. Mas o Senhor falou também com Manassés, no verso 10, depois fala assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Não deram ouvidos à voz de Deus, irmãos. É um erro muito grande. Deus, ele quer falar, mas Ele quer que a gente obedeça. Ele quer que a gente se prostre na presença dEle, entregue a nossa vida a Ele. E isso Ele não fez. E sabe o que Ele fez com o profeta? Ele fala assim, que Deus falou a Manassés, mas Ele falou por intermédio do profeta Isaías. E sabe o que Ele mandou fazer com Isaías?
cortou Isaías no meio. O profeta Isaías. Ele não ouviu a voz de Deus. E matou o profeta de Deus. E continuou nas suas práticas. Mas Deus tem um plano maior de salvação da vida do homem. Isaías já era um homem salvo, já era um homem reto na presença de Deus, um homem que Deus purificou seus lábios e colocou ele no caminho da pregação do Evangelho. Isaías andava com Deus. A morte para Isaías não foi nada, mas Deus lançou, projetou Manassés em caminhos difíceis para que ele pudesse então se lembrar do que Isaías falou para ele. A morte de Isaías, irmãos, não foi em vão. Quando então ele se torna a lembrar naquilo que Deus tinha falado por ele através de Isaías, e ele lembra ele mandando matar o profeta de Deus, e naquela situação, diz o verso 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais, e fez oração. E Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que nós compreendemos com esse texto, irmãos. Não existe pecado que Deus não possa nos perdoar. Não existe falha, não existe abismo para que Deus não possa estender suas mãos e tirar nós do abismo, como fez com Manassés. Manassés estava aprofundado, matou seus filhos, levantou poste de ídolo, olhava as estrelas, acreditava nos horóscopos. Mas Deus teve compaixão de Manassés. E depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou o muro alto também, pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente seu Deus. Você vê uma mudança na vida de Manassés. Depois, ele estava, no momento a gente vê ele preso na Babilônia, levado pelos assírios. E depois da sua conversão, depois que ele se angustiou e suplicou a Deus, você já vê que ele sai das mãos do inimigo e ele já está construindo muros dentro da sua cidade, edificando fortes, tirando os ídolos, sacrificando lá no altar de Deus, mas contudo ainda o povo sacrificava nos altos. E ele estava ali recomeçando, reconstruindo, fazendo uma reforma ali naquele momento, reconhecendo que tudo que ele fez foi errado, todas as coisas, os pensamentos, as maneiras de se portar, as crendices. Ele viu que tudo que ele fazia era errado. E ele começou a fazer coisas certas. Mas o povo ainda estava no pecado. O povo ainda sacrificava nos altos. Ele não tinha derrubado tudo ainda. Tinha muita coisa para ser demolida. Tinha muita coisa para ser tirada do meio deles. Muita coisa tinha que ser mudada no pensamento daquelas pessoas.
Quanto ao mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, os lugares onde ele edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de esculturas, antes que se humilhasse, eis que tudo está escrito na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tudo que a gente faz, o nosso espírito vê e aprende. Manassés estava com 55 anos de reinado. Você imagina o quanto o filho dele viu ele fazer coisas erradas. O menino está soluçando. Põe um botãozinho na testa e sabe. Nossa, você está falando isso, bate 3 vezes na madeira. Para dar sorte, é bom que você vá lá em Santos e dê 3 pulinhos. Crendices, coisas que ele aprendeu, costumes. Coloca o galinho atrás da orelha, galinho de arruda, para tirar o azar. Quantas coisas que ele aprendeu ali, fora as feitiçarias, bruxarias e coisas horrendas. Quanta coisa que Amon tinha aprendido. Estava na personalidade dele. Ele aprendeu tudo aquilo, ele vivenciou tudo aquilo. A única coisa que ele tinha visto do seu pai ensinar, era bruxarias, feitiçarias, jogar os seus irmãos no fogo. Ele também tinha isso com ele. Ele viu aquilo, ele cresceu com aquilo. E ele viu que o seu pai tinha poder nas mãos, o seu pai como rei tinha autoridade sobre o povo. E tudo aquilo que ele fazia, o povo também fazia. Oferecer aos ídolos, entrar na igreja, e em vez de se curvar-se para Deus, se curvar-se para as outras imagens, esculturas. Certamente ele pensou: vou regir como meu pai. Não viu a mudança que o pai dele teve nos seus últimos dias. Ele aprendeu em toda a vida que deveria ser regido. Eu acredito que foi assim quando o pai que é convertido vai para a igreja, o filho que é rebelde fica em casa e fala: não, eu não vou. E o pai deixa o filho em casa e vai orar na igreja, pedindo que Deus converte aquele coração, que o filho também vá à igreja. Certamente Manassés fez isso, deixou o seu filho em casa e foi para a igreja orar, pedindo que Deus tivesse misericórdia. Mas sabe o que separa o homem de Deus? O coração duro. Eu não vou. Persiste em não ir, em não chegar na presença de Deus. E sabe o que aconteceu com Amon? Depois que ele tomou o seu reinado, ele reinou só 2 anos. E ele fez que era mal perante o Senhor. Porque Amon fez sacrifícios a todas as imagens e esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor. Como Manassés, seu pai, se humilhara antes, Amon se tornou mais e mais culpado. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram na sua casa. Porém o povo da terra feriu todos que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, em seu lugar. Josias era uma criança de 8 anos. Ele pegou aquele período de transição do seu avô, quando o seu avô ia para a igreja. Eu acredito aqui que Manassés levava Josias para a igreja. Ele não podia levar o filho dele Amon, mas ele levava Josias. Josias, seu pai não quer ir na igreja? Vamos nós. Pegava na mão de Josias e levava para o templo. Orava e falava para Josias o que Deus tinha feito na vida dele. Falava: Josias, um dia eu estava preso lá na Babilônia e vi o que eu fiz em toda a minha vida e vi que era mal. Eu me rendi a Deus dos céus
trouxe de volta nessa terra. E eu tenho certeza desse Deus, porque eu reconheço que esse Deus é o Deus libertador. Porque Ele me tirou da terra da Babilônia e me trouxe aqui e fez que eu crescesse nessa cidade. Está vendo esses muros, Josias? Quando eu saí da Babilônia, Deus permitiu que eu construísse ele. Está vendo esse sacrifício aqui, Josias? Está vendo esse altar? Depois que eu vim para a Babilônia, que eu mandei derrubar todos os ídolos. Essa igreja aqui, Josias, era cheia de esculturas. Você não está vendo agora, mas esse lugar era cheio de maldição. Não tem mais nada, Josias. Vai orar a Deus, Josias. Josias fez que era reto perante o Senhor. Andou em todo o seu caminho de Davi, seu pai. Ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, aí diz, começa a sua vida, o seu reino. Ele começou com 8 anos. E quando ele estava com 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura, de fundição, na presença dele, queimaram os altares dos balaíns. Ele despedaçou os altares dos ídolos e as imagens de escultura e da fundição, quebrou-os, reduziu a pó e aspergiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e de Naftali, por todos os lados do meio das suas ruínas, tendo derrubado os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, até conduzi-los ao pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Aquele jovem com 16 anos, ele falou: eu não volto para casa, até quando eu não derrubar todos os altares. Eu não quero ver mais nada disso. Então, até quando ele viu tudo tivesse a pó, ele não voltou para Jerusalém. E ele ficou ali, permaneceu ali, até que acabasse tudo aquilo ali, toda aquela maldição, todo aquele pecado, aquele sacrifício a outros deuses. Ele fez isso. Ele foi até o fim. Deus quer também, irmãos, que nós façamos essa reforma, como fez Manassés, e a limpeza, como fez Josias, e não teimar, como fez Amon, mas obedecer como Josias, seguir os conselhos e ver os exemplos de outros e seguir os bons conselhos, seguir e obedecer a Deus e detestar as coisas que Deus não se agrada e tomar consciência de tudo aquilo que é errado, se desfazer e tirar e lançar fora, esmagalhar e virar pó tudo aquilo que não agrada a Deus. Para que a nossa família passe por essa reforma, precisamos tirar tudo aquilo que não agrada a Deus de dentro da nossa casa, destruindo, quebrando, esmiuçando, até enquanto não se acabar. Não volte, irmãos. Deus toma posição hoje, como fez com Manassés. Manassés, quem falou com ele foi Isaías. Manassés mandou matar Isaías. Não ouviu a voz de Deus. Não quis tirar o que era mal diante dele. Não queria se desfazer daquilo que estava em suas mãos. Até que Deus colocou ele num lugar difícil, para que ele pudesse tomar uma posição.
É vergonhoso um rei ser algemado e tirado do seu reino algemado e colocado dentro de uma cadeia, fechado, trancado. Não é humilhante isso? Um rei passar por isso? Se é qualquer um, se é um que fica lá na corte, se é um que fica lá no soldado, não é humilhante? Humilhante é acontecer isso com o rei. Mas se for preciso, irmãos, acontecer isso, Deus permite. Deus permite a vergonha para que seja tirado do meio do povo de Deus as coisas erradas. Deus quer salvar o pecador. E Ele não gosta do pecado. Não gosta dos objetos que não agradam. Mas Ele ama o pecador. O diabo ele se esconde atrás dos objetos. O diabo se esconde atrás de uma escultura, de um objeto, de alguma coisa. Eu já vi palestra de pastor pregar sobre personagens da Disney, sobre DVD, sobre filmes, sobre jogos de videogame. O diabo se escondeu para trazer aquilo lá. E Deus começou a limpeza hoje aqui em casa. Você vê que aqui em Crônicas, que fala assim, que quando ele começou, ele não parou, ele fez isso em Judá, em Jerusalém, e depois ele continuou fazendo em Manassés, em Efraim, de Simeão até Naftali. Ele limpou ali Judá e Jerusalém. Mas ele falou, não vai ficar aqui só em Judá e Jerusalém. E ele foi limpando cidade por cidade. E foi andando, e foi saindo de cidade em cidade. Fala que de Simeão foi até Naftali. Era um grande percurso. Eram várias cidades que tinham altares, que tinham que ser derrubadas. Por isso essa mensagem chegou aqui. Começou lá dentro da minha casa. Lá. A limpeza. Muitas vezes eu tinha alguma assim, vergonha de passar por algum tipo de situação. Mas ontem Deus me mostrou totalmente diferente isso. A gente não tem que se envergonhar da limpeza. A gente tem que se alegrar da limpeza. Quando Deus está limpando, irmãos, Deus está fazendo obra. Quando Deus estava limpando ali, com Manassés, limpando o seu coração primeiro, é que ele conseguiu ver Deus na vida dele. E a sua vida foi transformada e também a do povo foi transformada. Todo aquele que estava em sua volta foi transformado. Por ele reconhecer a Deus e largar a mão das coisas que ele acreditava, que ele tinha em suas posses. Eu tinha ali em casa vou ser breve, tentar ser breve, mas é um testemunho. Eu estava ali em casa e pedi para o pastor orar. Tinha acontecido algumas coisas estranhas ali em casa. A Liliane tinha visto uma menininha morena, com os olhos vermelhos, flamejantes, e ela sentiu aquele medo, aquele arrepio, e aí nós fomos orar. O Daniel já era mais de 1h da manhã, ele chorava e não dormia. O João Roberto acordava. Eu tinha que trabalhar no outro dia, não conseguia também dormir. E nós oramos ali e eles conseguiram dormir. E eu fui deitar e ela viu um homem pequenininho com asas, com os dentes para fora esquisito. E ele voou e pousou no canto da cozinha. E ali ela estendeu a mão e repreendeu. E eu falei, pastor, vai orar na minha casa, pastor. E quando ele chega ali em casa, ele ora, o Espírito Santo conduz até no quarto. E ele falou, tem coisa errada nesse quarto. Então, Deus me fez lembrar de alguns DVDs que eu tinha guardado ali. Se fosse outra época, eu tinha ficado quieto, bem quietinho, para o pastor não descobrir. E quando o pastor descobrisse, quando o pastor fosse embora, eu ia lá e quebrar e ficar bem quietinho. Mas Deus, irmãos, quer que nós confessamos nossos pecados, para que nós saramos. Confesse os nossos pecados aos outros, para que sareis.
Como a gente vai, se a palavra de Deus fala que a gente tem que confessar, irmãos, se a gente fica quieto, a gente não sara. E aí eu falei, pastor, puxei a caixinha, falei, é aqui, ó, o problema. E ali o pastor orando, repreendendo, quebrando todos aqueles DVD de filme de terror, de infantil. E antes da oração eu vi que alguma coisa encostou perto de nós. E aí eu fiz um pedido, eu até me arrependo de fazer esse pedido. Falei, Senhor, eu quero ver esse demônio sair de casa. E a oração acabou, o pastor foi embora, e eu fiquei esperando, né? Não vi esse demônio sair daqui, e estava pesado ainda, eu senti que faltava alguma coisa ainda. E a Liliane foi buscar alguns outros DVDs que estavam guardados, e ela pegou os DVDs, colocou na cama e eu comecei a quebrar, jogar em cima da cama. E aí tinha um DVD, que era do João, e falava a respeito do diamante, chamava Olho do Diabo. E ele estava lá no quarto. E quando eu peguei o DVD na mão, que eu quebrei o DVD, ele veio correndo para dentro, olhou para mim e falou assim: seu pai traidor, você quebrou o DVD. Todos os DVDs estavam ali, não tinha marca, não tinha, era um igual ao outro. Ele foi lá e catou aquele DVD e olhou para mim e falou assim: você é um pai traidor, você quebrou o DVD. E ali, parece que a casa sentiu aquele peso, sair e aliviou. Muitas vezes o objeto que a gente coloca na nossa casa, irmãos, traz problema para a nossa família. E o diabo começa a tomar conta escondidinho. E ele começa a falar para os nossos pequenininhos ali dentro. Ensinar magia negra, ensinar coisas do diabo. E a gente deixa ele na frente da televisão. Ele começa a aprender coisas erradas. Chegou a hora, irmãos, de nós limparmos a nossa casa. Nós estamos no mês da família. Se nós queremos ver a reforma da nossa casa, a reforma da nossa família, temos que começar a fazer a limpeza. Não existe reforma sem limpeza, irmãos. Deus fez na minha casa e me trouxe essa mensagem, porque alguém precisa fazer também. Ore a Deus, peça a Deus, para que Deus faça essa reforma na sua casa. Mas primeiro você precisa fazer essa limpeza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer como fez Josias, e não como Amon, que não ouviu o seu pai. Nós vamos fazer como Josias, que ouviu o seu avô e foi um homem reto diante da presença do Senhor. Amém.